Esta aqui é a lição que você quiser. Ok, do livro Mestre de Amor, estamos aqui na página 50. Inveja. É fácil chorar a dor como quem chora, oferecendo pérola líquida que expressa cooperação e sentimento. Junto à dor, a alma experimenta o anseio de atender, contribuindo com o tesouro abençoado da solidariedade. Ao doente se despede o vidro portador de medicamento, e ao esfaiado, raros, semente nega a dávida do pão. Antes a dor, mesmo o coração, empendrilhado chora e alonga as mãos procurando socorrer. Nossa, é meio poesia, eu tô meio ruim no negócio aqui. Né? Às vezes é poesia mesmo. Antes a dor, mesmo o coração, empendrilhado chora, alonga as mãos procurando socorrer. É natural descer para ajudar, quando se está em cima. Há, entretanto, uma caridade diferente e esquecida, atrás de cujas portas fechadas poderás entender as almas perdidas em cruéis desempenhadeiros, emaranhado em cálices pontiagudos. Poderemos considerá-la como júbilo que decorre da participação da felicidade alheia. Estar embaixo na escassez e abençoar a fartura de quem está no alto. Experimentar gúdio, contentamento com o sucesso de amigos, sem nada pedir, sem nada desejar. Em silêncio da aflição e da angústia, participar da felicidade que sorri no coração do vizinho e do amigo. Não poucas vezes, no entanto, deixamos que o desrespeito e a inveja destilem o veneno da revolta no campo da nossa alma. Neste momento, agradecido, Senhor, por aqui estarmos mais uma vez, agradecidos por este lar que nos acolhe, a espiritualidade que aqui nos assiste, agradecemos os nossos anjos guardiões e pedimos a Ti, Jesus, que nos abençoe, para que possamos, juntos, absorver os ensinamentos de hoje, as mensagens, e que possamos colocar em prática o que aqui recebemos. Agradecemos por essa luz que neste momento nos envolve, enchendo os nossos corações de fé, de esperança, de dias melhores. Nós te pedimos, Jesus, que abençoe o nosso irmão que aqui trouxe a mensagem dessa manhã, que possamos juntos levar o que aqui vamos colher neste momento. Obrigado mais uma vez à espiritualidade que aqui nos assiste. Obrigado por este dia, por esta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Seara de Jesus. Pensemos num mundo em que o homem evangelizado já fizesse trânsito. Pensemos num mundo em que a humanidade inteira pudesse já estar vivendo a carta viva dos ensinos de Jesus. Se não estamos lá ainda, é porque nos falta ainda um processo de transformação. Mas não uma transformação que vai chegar de fora para dentro, mas uma transformação que se inicia de dentro para fora. E a chave
para essa transformação, Allan Kardec nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, Fora da caridade, não há salvação. É interessante perceber que o capítulo 15 está bem ali ao centro, no meio do Evangelho. E nos lembra a época em que nós tínhamos os pergaminhos. O pergaminho era feito de duas partes, e no centro dela, ela enrolada de cima para baixo, de baixo para cima, e no centro ficavam ali as coisas principais, a frase principal. Porque qualquer um que pegasse o pergaminho, de imediato já pudesse ver, pudesse identificar de que se tratava aquela mensagem, aquele pergaminho. Então, assim como nesses pergaminhos, nós vemos que no capítulo, ali no meio do livro, no cerne, encontramos essa mensagem magna, que é a da caridade. Kardec nos reserva essa mensagem, talvez para nos dizer que o Espiritismo não é apenas uma filosofia. O Espiritismo não é apenas um movimento intelectual. Porque a inteligência sem o amor, ela se descaminha pelos labirintos escuros do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Sem o amor, nós não conseguiremos iluminar a inteligência que nos dá a direção. E é interessante que nós, espíritas, comumente identificamos em Kardec o professor, o pedagogo, o estudioso, o filósofo, aquele homem de bom senso, mas esquecemos da feição do homem evangelizado, do apóstolo Allan Kardec. Quando nós vamos no livro Obras Póstumas, nós encontramos uma mensagem de São Luís, dirigida ao próprio Kardec, quando diz assim: escolhemos a ti porque sabemos que traz uma fé do tamanho daquela que é capaz de caminhar sobre as águas. Uma fé tão forte quanto uma muralha de aço, capaz de sustentar todos os reveses, todas as tribulações. E mais à frente vai ser o Espírito de verdade que vai nos dizer diretamente: eis aí o apóstolo, que foi-lhes dado para instruí-vos. Então a gente percebe em Kardec essa outra feição que por vezes nós não conseguimos identificar de pronto ou fixar. Em um livro chamado Viagem Espírita, de 1862, há uma passagem muito interessante. Kardec saiu pela França para visitar os grupos ali que estavam se formando, estavam se construindo. E aí ele chega a um determinado grupo e as pessoas questionam porque havia certas dissensões, certas discordâncias dentro do grupo. E aí perguntam para Kardec, com qual grupo, com qual parte ficar? E Kardec vai dizer que a intenção dos grupos deveria ser da união, do trabalho conjunto para a grande edificação. Mas se há discordâncias, ele diz, lamentamos. Mas eis aqui um critério infalível para se escolher a melhor parte. E aí vocês podem ficar pensando, que critério é esse que Kardec sugere para escolher a qual grupo eu devo seguir? E aí ele diz, esse critério é o da caridade. O grupo que possui mais caridade é o grupo mais humilde. E o grupo mais humilde é aquele que será mais fácil de ajustar-se, mesmo que esteja equivocado agora. O grupo menos caridoso, mesmo que tenha razão neste momento, é também, às vezes, o grupo mais difícil, porque é o mais orgulhoso, é o mais vaidoso. E porque tem menos caridade, será o grupo que terá mais dificuldade
de aceitar a mensagem de Jesus. Então, o Espiritismo é essa proposta, esse recurso para todos nós, e Kardec nos dá essa chave, né? Nos oferece essa chave chamada caridade. Agora, como entendermos o que significa a caridade? Buscando o dicionário do Aurélio Buarque de Holanda, nós encontramos o amor que move a vontade à busca efetiva do bem de outrem. Benevolência, complacência, compaixão, beneficência, benefício ou esmola. O pesquisador Silvio Schibeni, que é professor da Unicamp no Brasil, ele fez um artigo muito interessante sobre este tema. E ele foi até a Bíblia consultar em que momentos na Bíblia se encontra a palavra caridade. Em especial, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, a carta de Paulo, tão famosa, tão conhecida. E ele observou que a Bíblia mais conhecida, mais divulgada no Brasil, a tradução mais divulgada, que é do João Ferreira de Almeida, na sua primeira edição, em 1977, o termo tzedakah, que em hebraico significa, pode ser traduzido como caridade, justiça ou amor, em 1977, na primeira edição bíblica dessa tradução, foi traduzido como caridade. Já na segunda edição, em 1979, o termo foi traduzido como amor. E nas edições consecutivas, também como amor. E aí esse cientista, pesquisador, começou a levantar as hipóteses. Afastados ali certas discussões a respeito da linguística, outras hipóteses que poderiam justificar por que alguém traduz ora como caridade, ora como amor. E aí ele se lembrou que houve, ou existe ainda, melhor dizendo, uma disputa entre os católicos e protestantes. Porque para os protestantes, a salvação é obtida por meio da fé. E para os católicos, a salvação é obtida por meio das obras. Então, as Bíblias que são traduzidas dentro do meio protestante sempre traduz tzedakah como amor. E as Bíblias produzidas nos meios católicos, no meio católico, traduz tzedakah como caridade. Mas vamos deixar esse embate ao lado, porque precisamos observar a principal personagem, Jesus. Quem foi Jesus? Como Jesus viveu? Jesus não se colocou isolado num templo, num mosteiro, no alto de uma montanha ou num deserto. Jesus esteve o tempo todo em meio ao povo, em contato com as pessoas, sejam elas ricas, pobres, instruídas ou ignorantes, sãos ou doentes. Jesus sempre tinha uma maneira de abordar, de atender a cada pessoa. Então percebemos de Jesus um aspecto do amor, que é o amor em ação, o amor que é dinâmico, o amor que é vivido, né? O amor que se mantém vivo por meio das ações a cada momento. Buscando uma abordagem um pouco mais filosófica, nós vamos encontrar em 1649, o livro As Paixões da Alma, de René Descartes. E também pesquisando a terceira parte do Livro dos Espíritos, que também trata das paixões, nós podemos fazer uma abordagem filosófica também sobre essa composição, amor ou caridade. De acordo com René Descartes, nós todos possuímos certas paixões que nascem passivamente, espontaneamente dentro de nós. Essas paixões, a palavra paixão, inclusive, vem com a mesma origem da palavra passividade, ou seja, as paixões surgem passivamente dentro de nós,
Nós simplesmente percebemos espontaneamente essas paixões surgirem. E a paixão se contrapõe à ação. A palavra ação é aquilo que se define por meio da vontade. Então, paixão e ação são contrários. E Descartes nos dá alguns exemplos de paixões. Ele enumerou o ódio e o amor, a alegria e a tristeza, a admiração, coisas que hoje nós falaríamos, substituindo o termo paixão, num termo mais atual, como emoções, ou como sentimentos. As emoções básicas, mas quando juntam-se outros elementos, nós denominamos sentimentos. E quando a gente fala de paixão, então esqueçam aquela conotação comum que a gente tem, que é a vontade desenfreada ou o desejo desenfreado em relação a alguém ou alguma pessoa. Esse é o comum da atualidade para a paixão. Então o termo paixão que Descartes usou em 1649 é hoje melhor entendido como emoções e sentimentos. Então vamos pensar que essas emoções, elas surgem naturalmente. Por exemplo, se eu vejo uma notícia alegre, uma notícia boa, eu sou tomado de alegria, a alegria me inunda. Se eu vejo uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está adoecida, a tristeza simplesmente começa a surgir dentro de mim espontaneamente, sem que eu tenha controle. Se eu vejo alguém xingando, brigando com alguém, humilhando alguém, eu sou tomado de uma indignação. Essa indignação simplesmente surge dentro de mim. E aí, Descartes diz-nos que, muitas vezes, o efeito dessas paixões, desses sentimentos, dessas emoções, são negativos. A gente não consegue controlar diretamente, mas podemos trabalhar indiretamente. Então, ele propõe, por exemplo, se eu sou tomado de raiva, eu posso, em um determinado momento, canalizar essa energia da raiva para a ação, para um trabalho que possa resolver aquele problema a que está me gerando a raiva, sem que eu tenha de seguir para a violência, né? Eu não preciso violentar, eu posso trabalhar esse conteúdo, essa energia da raiva, que surge passivamente, que surge espontaneamente dentro de mim, e com isso eu resolver os problemas que estão ali me afligindo. Agora, voltando ao nosso tema, amor e caridade, nós podemos entender que o amor é um sentimento que brota dentro de nós sem que a gente se dê conta, sem que a gente se controle. Não adianta eu falar, eu quero amar a humanidade inteira, eu quero amar todas as pessoas. Eu falar isto e sair daqui, descer ali para a rua e alguém me empurrar, essa minha intenção já se desfaz. Eu não consigo sustentar, não é porque eu disse que vou amar a humanidade que eu consigo amar. Não é assim que acontece. O amor, ele vai surgindo na pessoa, às vezes espontaneamente, sem que a pessoa perceba. Mas a caridade é a movimentação desse sentimento em direção ao bem de alguém. Então, a caridade é o amor que faz nos agir em benefício de alguém. Então, quando eu falo da caridade, a caridade é algo que todos nós podemos fazer. Basta o quê? Vontade. E é exatamente isso que o dicionário definiu. O amor que move a vontade, a busca efetiva do bem de outro. Então, é por meio da caridade que nós conseguimos desenvolver em nós o amor. E talvez seja essa a proposta que Jesus nos trouxe didaticamente, porque como espíritos imperfeitos, nós não podemos sair amando simplesmente. Mas todos nós já, e em qualquer momento, em qualquer situação, podemos agir por meio da vontade e fazer o bem a alguma pessoa. Outro motivo muito interessante que nos leva a praticar a caridade é porque a caridade é contagiante. Quando você está trabalhando a benefício de alguém, sempre uma outra pessoa aparece querendo ajudar. Se alguém escorrega na calçada e você vai ali amparar, sempre alguém que vê aquele gesto, aquela atitude, se sente envolvido e começa a te ajudar também. Então, quando nós falamos
que a caridade é esse recurso, porque no cristianismo, nós só entendemos o bem a alguém não com a intenção de fazer o bem. O bem a alguém se faz através da ação. Embora muitos segmentos religiosos, filosóficos, orientais nos falem do amor, que é um amor contemplativo, um amor que surge de dentro, um amor que é pelo pensamento, no espiritismo, no cristianismo, por ser o espiritismo um segmento cristão, nós entendemos que não basta falar do bem, é preciso agir no bem. E viver o bem, nós desenvolvemos a nossa capacidade de amar. Uma comparação meio tosca. Sabe esses dias frios? Agora o frio nosso já passou, no inverno já passou, né? Mas nos dias mais frios, muitas vezes estamos com as mãos geladas, duras. O que você faz? Você acende uma lareira, você pode chegar próximo a um aquecedor ou de uma fogueira. Você estende as mãos. Naquele momento, o calor daquele fogo, o calor daquele aquecedor, vai aumentando a temperatura das mãos. E quando as mãos já estão aquecidas, você não precisa continuar próximo àquele aquecedor, porque o calor do próprio corpo, do fluxo sanguíneo, mantém a nossa temperatura. A mesma coisa acontece com a caridade e com o amor. Porque à medida que eu faço a caridade, eu desenvolvo em mim o amor. E à medida que o amor surge, eu mais faço a caridade. E é um sistema de retroalimentação e desenvolvimento, um fluxo virtuoso que se estabelece. Quanto mais caridade eu faço, mais amor surge em mim. E quanto mais eu amo, mais eu faço a caridade. Porque quando você ama, não é necessário falar que precisa fazer a caridade. Porque a caridade já acontece o tempo todo, espontaneamente, naturalmente, para quem ama. Fazer a caridade é algo simples, natural, espontâneo, e surge a todo momento. E aí é desse meio que nós conseguimos ir desenvolvendo em nós o amor, essa capacidade de amar. No início da década de 90, nós vivemos muito tempo na cidade de Montes Claros, em norte de Minas Gerais, e houve um acontecimento lá muito interessante. Em um determinado momento, contou-nos um amigo que um médico vinha subindo uma rua na moto e por um acontecimento inesperado, ele caiu, houve uma colisão e ele espatifou-se no chão. E acidentes de moto são sempre acidentes muito impactantes, né? Sempre deixam muitas sequelas. E quando ele cai no chão, ele cai de um jeito tal que ele abre uma ferida na perna e ele começa a sangrar. E aí, como ele é médico, ele sabia que precisava segurar a artéria, ele sabia que precisava conter o sangramento. Naquela época não existia o SAMU, não existia esses sistemas que você liga rapidamente, aparece uma ambulância ou um socorro. Era demorado, às vezes a pessoa só ia para o hospital porque alguém levava. Então ele caiu no chão, começou a sangrar e começou a gritar pedindo socorro. As pessoas se aproximaram, mas ficavam com medo, como tocar naquele homem todo ensanguentado, com aquela hemorragia, e as pessoas ficaram em volta, fizeram aquele círculo, um carro vinha, olhava, seguia, outro carro vinha, parava e seguia, até que um carro parou, viu o desespero daquele jovem, e então foi lá, pegou aquele jovem nos braços. Não importava para aquele homem se ele iria sujar a camisa de sangue. Não importava se iria manchar o banco do carro de sangue. Ele queria prestar o socorro. Então ele pega aquele jovem médico, coloca no banco do carro e leva para o hospital. Dias depois, ele não consegue resistir e falece. Essa pessoa que prestou socorro, depois de algumas semanas, recebeu uma carta. Essa carta foi escrita pela esposa desse médico em conjunto com a mãe, entre lágrimas. E nessa carta, elas escreveram assim: você socorreu alguém.
mas saiba que esse alguém é o amor de nossas vidas. E por isso nós o amamos também. Então, a caridade vai tecendo as teias do amor nas nossas vidas. Laços aos quais nem sempre nós conseguimos entender de pronto, mas vai criando, tecendo simplesmente, naturalmente, essas redes do amor, conectando as criaturas. Então, por isso, fazer a caridade é o grande objetivo de todos nós nos meios cristãos. E aí, quando a gente vai na questão 886 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos um comentário de Allan Kardec muito interessante. Ele fala sobre a caridade material e a caridade moral. Ele nos diz que a caridade não se restringe à caridade material. Ela se estende e muito mais abrangente como uma caridade moral. Por vezes, a caridade moral sendo mais difícil de exercer, de viver, do que a caridade material. Mas nem por isso podemos negar a importância da caridade moral, material. No mundo de provas e expiações, há pessoas passando fome. Há pessoas sentindo frio. Há pessoas morrendo pelo calor. Pessoas que estão morrendo nesse instante por falta de um atendimento médico. Há pessoas passando experiências muito desastrosas e miseráveis neste mundo. E por isso a caridade material, ela é urgente. A caridade material, ela é emergente mesmo. E não pode ser tardia. Chico Xavier contou que o espírito de Bezerra de Menezes lhe confidenciou um acontecimento que havia ocorrido em Moscou. Vocês sabem que a cidade de Moscou é bem mais fria que Newark, né? E quando está no inverno, é um lugar muito frio, muito difícil, muito gelado, né, para se viver. E nessa noite, duas senhoras, duas damas ali da sociedade, foram até o teatro assistir uma apresentação do Bolshoi. Assistir qualquer apresentação de teatro, de dança, de espetáculo, é o belo. É fazer-nos elevar a alma. E a gente sente-se assim, flutuando. Né? A gente, quando assiste uma coisa maravilhosa, uma peça de teatro, uma peça de dança, de um balé, imagine quanto você se eleva no sentido mental, né? Elas saíram de lá do teatro, estavam assim, não caminhando, mas flutuando ali. Quando as duas vêm do teatro, ao terminar aquela peça, elas veem um homem que está sentado assim à margem. Uma daquelas senhoras começa a desabotoar o casaco. E aí a outra repara e fala assim, o que você está fazendo? Eu vou dar esse casaco para aquele homem, ele está fazendo muito frio. Não faça isso. Esse casaco é um casaco de peles. Este homem, um mendigo, não sabe o significado, o valor desse casaco. Para ele, tanto faz que tipo de casaco, mas esse de pele, imagine, guarde isso. Quando chegar em casa, peça um dos seus serviçais para trazer cobertor. E aí este homem ficará bem. As duas seguiram, entraram na carruagem, continuaram a conversar, comentaram a respeito da peça. E ela chegou em casa, já era muito tarde, dormiu. No outro dia de manhã, a bondosa dama se lembrou daquele homem que estava ali na porta do teatro e resolveu, então, pedir aos serviçais para juntar cobertores e levar imediatamente até lá. Quando eles chegaram, aquele homem estava morto. A caridade não pode ser tardia. A caridade tem que ser urgente. Nós não podemos esperar, por vezes, para amanhã fazer. Se temos em nossa percepção a possibilidade de fazermos algo, façamos já. Façamos agora que está no nosso alcance, para que ela não seja tardia. E na questão 886, Kardec então pergunta: qual o verdadeiro sentido
da palavra caridade como entendia Jesus. E a resposta dos Espíritos, já bem conhecida nossa, foi benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então vamos perceber, vamos entender, estudar essa resposta. Benevolência. A palavra benevolência vem do latim, que é bene vele. Bene é bem, boa, vele, vontade. Simples, né, gente? Boa vontade, querer bem, isso é benevolência. O problema é que os espíritos complicaram. Eles falaram que é benevolência para com todos. Gente, até então eu estava bem tranquilo, porque era benevolência para meus familiares, para os meus amigos, para as pessoas que eu amo. É bem tranquilo fazer o bem para essas pessoas. Mas fazer para todas as pessoas, benevolência para com todos, aí complicou demais. Agora, que bem? O bem que eu quero, né? Não, é o bem que o outro quer. Eu quero dar água, você quer pão? Não, mas eu quero dar água, mas ele quer pão. Como é difícil atender as pessoas, né? A gente quer dar daquilo que me sobra, daquilo que eu tenho, daquilo que está me farto, daquilo que eu posso, e não do que o outro necessita. Então, dar daquilo que o outro necessita ainda é mais complicado ainda. Mas seja o bem que você possa fazer, lembre-se que o bem sempre vale a pena, mesmo que você faça com raiva. O Espírito de André Luiz quem disse isso, não fui eu. Ele diz que faça o bem mesmo com raiva. Porque às vezes a gente faz assim, né, gente? A gente vai ajudar numa campanha ou vai ajudar numa tarefa, num serviço voluntário, e aí fala assim, nossa, domingo de manhã, ai, sábado à noite, sexta-feira, na hora do meu descanso, eu podia estar vendo no filme, eu podia estar fazendo outras coisas, o meu lazer, eu trabalho tanto, e eu vou lá com raiva. Mas aí você chega com raiva e vai fazendo, com má vontade, mas você vai fazendo. E André Luiz nos diz que vale a pena. Porque para nós, espíritos que ainda não aprendemos a fazer o bem, é preciso a disciplina. E aí, casa-nos aqui a mensagem de Emmanuel no livro O Consolador, questão 234, quando ele diz a disciplina antecede a espontaneidade. Porque se você não tiver disciplina no bem, você não vai fazer o bem. Se você não definir o dia, o horário, reservar aquele tempo para aquela tarefa, você vai, por algum outro motivo, deixar de fazer o bem. Nas nossas condições de espíritos imperfeitos, se não for pela disciplina, nós não conseguimos efetuar o bem na nossa vida. E o Livro dos Espíritos, quando trata dos vícios e virtudes, nos diz que para conseguir as virtudes, nós precisamos de esforços conscientes. Não é espontâneo, não. Vocês acham que eu vou ficar humilde só de aqui ficar parado esperando ficar humilde? Você acha que a paciência vai surgir em mim simplesmente porque eu quero ser paciente? Não, eu preciso fazer esforços conscientes, porque eu quero me desafiar. Eu quero ir aos limites, sair da minha zona de conforto, sair daquele momento que eu estou para desafiar-me, porque se eu não sair da minha zona de conforto, enfrentar os meus limites, eu não conseguirei desenvolver essas virtudes em mim. Está lá no Livro dos Espíritos. Em seguida, eles dizem, os Espíritos disseram, indulgência para com todos. A palavra indulgência, ela tem origem em duas pequenas partes. In, que significa de, dentro, dentro de. Dulgência, que significa dulcere. Então, indulcere, ser doce, ser gentil para com todos. A gente precisa ser indulgente, abordar os outros com uma forma gentil, com uma forma doce, na nossa maneira de nos aproximar das outras pessoas. Nós queremos ser indulgentes
com a família. E muitas vezes confundimos a indulgência com a conivência. A conivência nos faz pensar assim: todo mundo erra, por que meu filho não erra? Ah, o seu filho passou no sinal vermelho. Ah, quem não passa no sinal vermelho, ele não foi nem o primeiro nem o último, aí continua, tem muita gente que passa. O seu filho foi lá, destruiu um jardim público, quebrou as flores. Ah, toda criança faz isso, né, gente? Qual que é o problema? Meu filho não vai ser o primeiro nem o último, todo mundo faz. Então, ser indulgente não é acolher o erro, não é aceitar o erro do outro. Ser indulgente é dizer para aquela pessoa: eu lhe aceito com os erros, com as imperfeições que você tem. Eu lhe aceito com as encrencas que você traz. Mas eu não concordo com elas. Eu não concordo com seus erros. Eu te aceito, mas eu não concordo com eles. Porque a gente precisa entender que quem ama quer educar. E educar dá trabalho. Dizer não, por vezes, é muito difícil. Então, se a gente ama, a gente precisa educar. Para ser indulgente, você precisa educar, tratar com doçura, aceitar a dificuldade do outro, mas, ao mesmo tempo, não ser conivente com o erro que aquela pessoa está. Então, há uma mensagem no livro Cartas e Crônicas que conta que, em um determinado momento, Jesus chamou Simão. Era um final de dia, Cafarnaum, a cidade lotada, uma fila imensa, pessoas necessitadas vindas de longe. E aí Jesus chama Simão e fala: Simão, gostaria que fosse visitar Sara. Ela está muito doente. Ela é filha de Jeremias. Faça uma oração junto a ela e quem sabe Deus, por meio das suas mãos, possa aliviar o seu sofrimento. E aí, Simão Pedro, no dia seguinte, lá no raiar do sol, quando ali os primeiros raios tocavam as montanhas, ele tomou orgulhosamente, porque ele se sentiu assim, feliz de estar servindo, Jesus ter lhe chamado para fazer aquele trabalho. Então ele tomou aquelas estradas poeirentas da sua época e foi até a casa de Jeremias, chegando lá já no finalzinho da manhã. Quando ele chega, alguém lhe indica um paiol. Ele adentra aquele paiol e encontra Jeremias com uma garrafa bem grande de vinho, bebendo. E ao seu lado, uma moça muito jovem, bêbada. E quando ele adentra ali, Jeremias o trata com rispidez. Porque Simão Pedro era um homem humilde, de vestes simples. Então Jeremias olha para ele e começa a destratá-lo. E quando Simão dá conta de falar porque estava ali, que veio em busca de socorro, prestar socorro à filha Sara, que estava doente, ele então o destrata, é grosseiro, é muito estúpido naquela relação, e aí diz para ele: saia logo daqui, vá lá para dentro da casa, certamente lá você vai encontrá-la, aqui ela não está. Ele já saiu assim chocado, amarrotado, sabe como você leva aquele choque daquela contenda, e ele vai até o casarão, adentra ali naquele casarão, e logo em diante vê uma mesa, homens que jogavam, e Zoar, o filho mais velho de Jeremias, está lá. E ele pergunta a Zoar onde estava Sara, que veio visitar, e aí Zoar, irritado porque estava perdendo dinheiro no jogo, começa a gritar com ele, diz que não tem nenhuma importância a sorte da irmã, que ele estava ocupado, quem era ele que estava ali perguntando essas coisas, e novamente diz: siga lá para dentro, vai procurar minha mãe, talvez ela lhe diga. E Simão, ali resistente na tarefa que ele tinha, vai buscar até a matrona. E quando a encontra na cozinha, ela está a discutir com uma criança. E aí a criança começa a chorar, uma criança esquálida, pequenininha, e dizia: não fui eu que comi os figos, foram os galos que morderam. Mas aquela dona estava tão enfurecida que começou a espancar aquela criança.
até que ela conseguiu gastar toda aquela energia da raiva, ela não conseguiu perceber a presença de Simão. E quando ele pergunta para ela onde estava Sara, que veio lhe fazer a visita, ela lhe indica um corredor úmido, escuro, e ele percorre esse corredor até a última porta. Quando ele abre a porta, vê uma mulher desgrenhada, uma mulher cadavérica, que então começa a falar palavrões e fazer gestos obscenos. Simão, assustado, fecha de imediato a porta e sai correndo daquela propriedade. Nossa, como Jesus me mandou a este antro, a este lugar. E quando não é final da tarde daquele dia, ele vai de encontro a Jesus e começa a contar. Jeremias, Zoar, Sara, a mãe dela. E Jesus vai escutando Simão desabafar, falar todas aquelas coisas. E Simão percebe que Jesus mantém um olhar triste, olhando para o infinito, parecia divisar coisas que ele não podia acompanhar. E aí Simão pergunta: Senhor, por acaso não lhe fui fiel, fazendo a visita à casa de Jeremias, tentando socorrer Sara? Senhor, será que seria digno pronunciar o nome de Deus naquele antro de perdição, de loucura? E Jesus olha para Simão e diz: Simão, Jeremias, eu o conheço. Sara, sua mãe, seus irmãos, há muito tempo eu também os conheço. Mas quando lhe pedi para ir visitá-los, somente lhe pedi para levar o seu auxílio. Quando nós temos críticas, quando nós temos acusações, julgamentos, nós não conseguimos ser indulgentes. Toda vez que a gente vai ajudar alguém, ou que a gente procura socorrer alguém, se você chega com o sentimento de julgar aquela pessoa, ou você já chega criticando aquela condição, por que aquela pessoa daquele jeito, por que aquela pessoa disse isso, você perdeu a possibilidade de ser indulgente. Então, para auxiliar, nós precisamos dessa indulgência para com as imperfeições alheias, senão perdemos nossa capacidade de colaborar, de socorrer. Porque, por vezes, não estamos aqui neste mundo para julgar ninguém. Não estamos aqui para criticar ninguém. Estamos somente para auxiliar. E terceiro, perdão das ofensas. O perdão é uma necessidade nossa. Porque quando a gente não perdoa, a gente começa a coletar espinhos. Espinho nos pés. Toda vez que eu não consigo perdoar, a mágoa é como um espinho que vai me dificultando a marcha. E aí eu não consigo mais manter o meu ritmo, a minha vida, o meu caminhar, o meu progresso. Porque os espinhos doem. Os espinhos sangram. E eu não consigo seguir à frente. Porque estou deixando muitos espinhos ali presos nos meus pés. Perdoar é não permitir que esses espinhos venham ferir nossos pés. É uma necessidade humana, porque nós não podemos relacionar com as pessoas se a gente não perdoar. E também aguardar dessas pessoas o perdão. Precisamos de reciprocamente trabalhar o perdão o tempo todo para manter as relações saudáveis. Então, quando eu digo que vou perdoar, eu estou fazendo um bem para mim mesmo. E aí eu preciso entender o que não é perdoar. Não é perdoar, é esperar o pedido do outro, o pedido de desculpa do outro. Porque às vezes nós falamos assim, eu vou perdoar fulano de tal, quando ela chegar e reconhecer o erro. Eu vou perdoar fulano de tal, sim, mas só quando essa pessoa vier me pedir desculpa. Quando a gente impõe essa condição, nós estamos também impondo uma retratação, uma necessidade de humilhação do outro à nossa frente.
O orgulho está ainda falando tão alto que a gente espera que o outro se rebaixe. Então, nós não precisamos esperar que o outro venha nos pedir desculpas para a gente perdoar. A gente pode perdoar já. Perdoar não é esquecer. Muitas pessoas dizem isso, talvez baseadas numa passagem que nós encontramos em Jeremias, no seu capítulo 3, no seu capítulo 31, versículo 34, quando Jeremias disse assim: Deus não se lembra dos pecados deles. Mas essa interpretação não pode ser esquecer. Deus é inteligência suprema. Deus é onisciente, onipresente. Ele não vai ter um surto e depois uma amnésia, esquecer do que está nos acontecendo. Assim como a gente não pode ter uma amnésia e apagar aquele momento infeliz ou aquela dificuldade que houve na minha relação com alguém. Eu posso ressignificar aquele momento. Quando eu ressignifico, quando olho para trás, para aquele momento, eu já não olho ele com a mágoa, já não me traz aquelas emoções de raiva, de vingança em relação àquela pessoa, porque eu já ressignifiquei aquele momento na minha vida. É fácil a gente perceber quando a gente está conseguindo trabalhar o perdão. Porque quando a gente pergunta para alguém, fala-me da sua infância, e se aquela pessoa costuma dizer somente aqueles momentos difíceis, aquelas brigas, aqueles problemas, aquelas disputas, certamente essa pessoa está iluminando somente as passagens em que ela ainda mantém a mágoa, não consegue fazer o perdão. Porque todos nós podemos contar nosso passado de uma forma bonita, bela, limpa. Mas, por vezes, nós não conseguimos. Nós sempre arrancamos do nosso passado uma revolta, um momento difícil, uma mágoa que ficou lá atrás. Porque o perdão ainda não compareceu, fazendo-nos ressignificar aquela experiência. Perdoar não é parar de sentir dor. Porque, às vezes, aquela falha continua repercutindo na minha vida. Se eu estou passando ali na calçada, um carro vem em alta velocidade, me atropela, eu vou ficar com sequelas físicas. Por vezes, o resto da minha vida, vou continuar a sentir dor, dificuldade de locomover. Porque aquele acidente me tirou essa possibilidade. Mas eu posso perdoar, mesmo que a dor ainda persista. Perdoar não é negligenciar a injustiça. Porque nós precisamos, como dissemos anteriormente, educar. E às vezes a educação passa por um momento em que a justiça precisa alcançar aquela pessoa para elucidar para aquela pessoa o comportamento, porque senão ela pode fazer com outras. Por exemplo, um homem que bate na esposa. Ele precisa, por mais que a esposa perdoe, recuperar isso frente à justiça. Porque senão ele amanhã será um homem que baterá em outras mulheres. Então eu posso perdoar, mas a justiça, ela precisa ser cumprida. Porque você tem que colher os frutos das suas ações, das suas obras. Perdoar não é confiar. Confiar, a confiança, ela vem de uma construção. A gente trabalha a confiança construindo um com os outros essa confiança. Se de repente alguém quebra esse laço, essa aliança de confiança, por vezes a gente não dá conta mais de restabelecer aquela mesma relação, embora eu possa perdoar. Se alguém me rouba o caixa na loja, eu posso perdoar aquele funcionário. Talvez aquele funcionário roubou naquele instante por N justificativas, mas eu não vou pôr o funcionário novamente no caixa. Porque o caixa representará, talvez, para ele, outra oportunidade de falir, outra dificuldade. Então, eu não vou colocá-lo, mas vou deixar em outro setor, em outra oportunidade. É nós darmos oportunidade para o outro, porque, quem sabe, no decorrer das experiências da vida, nós vamos conseguir novamente construir essa confiança
estruturar essa confiança novamente. Agora, eu gostaria também de associar essas 3 virtudes com outras 3 propriedades, 3 faculdades que nós temos. Primeira, se eu entrar nessa sala, imagine o seguinte, eu entro nessa sala, está vazia. O que eu vou fazer? Começar a pensar. Pensar, eu penso naquilo, lembro daquilo. É a minha faculdade de pensar, de raciocinar, de imaginar coisas. Todos nós temos essa capacidade brilhante em nós. Mas se adentra alguém, imediatamente eu estabeleço uma relação. Se eu cumprimento, se eu não cumprimento, se eu fico na minha, se eu não fico na minha. Se eu digo bom dia, boa tarde, se eu começo a conversar, todas as possibilidades são relações. Relações que eu vou construindo à medida que eu encontrei alguém. Se eu encontro alguém, eu crio essa relação, que é uma relação social, uma capacidade de relacionar. E uma terceira capacidade que nós temos é a de agir, é de fazer, é de executar. Eu penso, crio a ideia, essa ideia se elabora e eu executo. Agora, nós podemos associar essas 3 capacidades a 3 inteligências. A faculdade de pensar, nós podemos associar a nossa capacidade cognitiva. E a capacidade cognitiva, eu vou associar à indulgência. Porque eu posso sempre ver o lado bom das pessoas. Eu posso escolher ver o lado bom que aquelas pessoas têm, o lado bom que aquela pessoa apresenta. Eu não preciso só enxergar o lado ruim. Se estamos com dificuldade na relação com alguém, vamos parar e pensar qual o lado bom dessa pessoa. O que eu estou perdendo, que eu não estou enxergando? Então, nossa inteligência cognitiva associamos à indulgência. A inteligência de relação é chamada inteligência emocional ou inteligência social. A inteligência social, vamos falar do perdão. É a nossa possibilidade de nos relacionar. Então, se eu tenho inteligência social, inteligência emocional, eu consigo elaborar melhor o perdão na minha vida. Porque o perdão é um filtro que eu coloco. Um filtro para que as coisinhas pequenas, miúdas, não me alcancem. E eu não venda a minha paz barato. Eu não vendo a minha paz por pouca coisa. Eu não me irrite por qualquer situação. Eu não me deixe magoar por qualquer palavrinha, por qualquer desentendimento. Porque eu criei um filtro chamado perdão. É aquela carapaça, né? Aquela roupagem que o Espírito, que Paulo de Tarso nos fala, que nós precisamos ter a couraça da caridade. Porque quando vocês vejam, por exemplo, a couraça, por exemplo, de um elefante, a pele dura dele, ele passa pelos espinhos, ele não vai sangrando. Porque ele tem uma pele resistente. A mesma coisa conosco, quando a gente perdoa, não são as pequenas coisinhas, bobagenzinhas, que vão ficar sangrando ou causando desavenças, desequilíbrios, choques. A gente perdoa aqui, perdoa acolá, a pessoa gritou comigo, mas eu esqueci, eu falei isso, mas eu ouvi, eu deixei para isso passar, porque eu consigo já manejar o perdão, esse filtro. Mas se meu filtro é muito fraquinho, muito cheio de buraco, tudo que é encrenca, eu coleto. Eu chego em casa, sempre aquela criatura melindrada, né? O melindrado é aquele que não tem a couraça da caridade, é o que esqueceu o filtro do perdão, então o melindre comparece o tempo todo. E a terceira inteligência é chamada inteligência volitiva. É a inteligência de agir. E a inteligência de agir significa benevolência, que é fazer o bem, agir no bem. Então, quando você usa sua inteligência para fazer o bem, então você consegue consolidar, mais uma vez, a caridade nas suas atitudes. Então, inteligência emocional, social, inteligência cognitiva, inteligência volitiva, são coisas que a gente pode elaborar já dentro da nossa dinâmica de vida para poder ir crescendo na nossa caridade. Mas eu não posso dar continuidade a esse estudo sem falar da carta de Paulo, né, gente? A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que é memorável, porque ela nos traduz em sua profundidade
a caridade. Então, vejamos o que Paulo diz, né, nessa carta que está no capítulo 13, versículo de 1 a 7. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, sou como um bronze que soa ou um símbolo que tine. A palavra é tão importante nas nossas vidas. Mas nenhuma palavra tem significado se não vem do coração. Se a gente fala somente por falar ou por outros interesses pessoais, não tem significado, não tem a repercussão ou envolvimento nas outras pessoas. A palavra é tão importante que serviu e serve até hoje para comandar grandes exércitos. Mas se, diz Paulo, se eu falo a língua dos homens e dos anjos sem a caridade, eu sou como o bronze que sou, o símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, e olhem que os hebreus, as profecias é por onde eles construíram toda a sua história. Então, a importância das profecias da sua época. E que conheça todos os mistérios e toda a ciência. Imagine isso. Paulo compara com o conhecimento humano, a importância da ciência. E se eu, ainda que possua fé em plenitude, a ponto de transportar montanhas, ou seja, por mais que eu traga em mim a convicção religiosa, se eu não tiver caridade, eu nada sou. E mesmo que eu distribua os meus bens em esmola, que é a caridade material, e que entregue meu corpo a fim de ser queimado, que seria o martírio, seria o testemunho dos mártires, se eu não fizer por caridade, nada me aproveita. A caridade, diz ele, é paciente, benigna, não é invejosa, não se ufana, o que quer dizer, não se vangloria do que faz, não se ensoberbece, ou seja, não se coloca acima do semelhante, não se porta inconveniente, ou seja, não é precipitado, não é indecoroso, não busca seu interesse, não se irrita, não se alega com a injustiça, não suspeita mal, ou seja, não atribui maldade a outra pessoa, mas se rejubila com a verdade. O amor, a caridade jamais se acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ainda ele conclui, sem fugir do tema. Agora, dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Porque nós temos aí um triângulo. A base, nós temos a fé e temos a esperança. E a caridade é o ângulo divino que nos promove o progresso, a evolução. Então, nós falamos muito hoje já de caridade, né? O que nós precisamos fazer? Precisamos praticar. Precisamos treinar. Porque não adianta a gente falar tanto da caridade, mas eu saio dessa porta e me esqueço de tudo. Todas as coisas ficaram. Eu preciso praticar assim como um atleta. Ele exercita, praticando sempre, repetindo sempre as tarefas. Nós também precisamos, para nos tornarmos virtuosos, repetir as coisas, mesmo pequeninas, sempre. O que faz um bom escritor? Ele também treina. Porque para ter a habilidade de escrever com brilhantismo, é preciso treinar sempre. E para nós adquirirmos o amor, precisamos treinar a caridade. Mas não adianta eu falar da caridade simplesmente, porque, por vezes, o que você sente quando faz a caridade é indescritível. É como eu pegar as cores de um arco-íris, juntar todas, eu não faço luz. Eu não consigo traduzir para ninguém a energia ou o sentimento que me invade quando escuto uma música apenas com palavras. Então é preciso que eu faça, que eu pratique para perceber o quanto essa atitude, quanto esse bem, quanto essa caridade repercute e me faz crescer e me sentir melhor. Mas o mundo é tão difícil, alguém poderá falar, o mundo é tão complicado. As pessoas andam tão violentas, tão sisudas.
A vida é tão difícil, tão cruel por vezes. E aí encontramos em João uma frase que diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro, ele, Jesus. Então sejamos nós a começar a despertar o amor nas nossas vidas. Nossa transformação precisa começar de nós e não aguardar que o outro se transforme. Mas eu faço essa transformação primeiro, porque à medida que eu aproximo dele, aproxima assim como um imã se aproxima de um metal, é envolvido pelo seu magnetismo, um determinado pedaço de ferro se aproxima de uma corrente elétrica, é envolvido desse magnetismo. Quando nós começamos a praticar a caridade, nós nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos dele. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Desculpa aí os minutos que passaram. Pergunta se alguém tem algum comentário. Você está aí na... O pessoal... Essa é a sua tarefa. Não vem aqui. Eu estou passando para você. Eu estou vendo que você está assim, bem fortinho. Gente, alguma questão? Perguntas? Comentários? Desabafos? Choros, lamentos. Não, então fique com Deus. Muito obrigado aí pela paciência. Tá vendo? Se eu pergunto, todo mundo tem, tá vendo? Então, aí, tá vendo? Pode fazer o comentário. Ele falou sobre essa coraça, no livro Via de Luz, tem uma lição muito linda que fala sobre a coraça. Capacete, coraça. Paulo sempre traz essas coisas, né? Capacete de luz. Por que, né, que ele fala capacete, não chapéu, não coisinha simples, né? Ele fala, não, tem que ser um capacete para proteger. O capacete protege, né? Obrigado, Edson. Aí, outro comentário. Ninguém mais? Todo mundo quietinho? Agradecer, estudo bom, né? O Edson vem aqui com essa vibração assim. Isso é muito bom. Pega certo a gente em cheio. Isso é muito, muito bom mesmo. Bom, nós vamos ter o almoço lá. Ninguém, não tem recadinho hoje, Luci? Não? Vamos arrumar alguma coisa para fazer, Oswaldo? Vamos fazer alguma coisa, Oswaldo? O almoço é todo domingo, mas nós temos que... O almoço hoje é especial, bacalhau. Opa! Bacalhau, tá chique. Tá chique. É um bom presente, hein? É um bom presente também para levar para um amigo. Não, tem lasanha, Oswaldo. Obrigado. Mas tem Só tem vegetariano hoje aqui, dando... Tem as vegetais do Wilson. Tem a salada que eu fiz. Que tá... A salada tá chique, hein? A salada tá... Então, eu vou fazer propaganda igual todo mundo. Aninha, vem para cá, Aninha. Ana tem recado, Ana Lu tem recadinho. Olá, meus amigos, bom dia e feliz Páscoa. Bom, muito obrigada, Edson, pela sua palestra. Eu cheguei aqui no último minutinho, que eu estava na sala com os jovens, e eu já senti toda essa energia, todo esse entusiasmo, todo esse amor que eu tenho certeza que preencheu todos os nossos corações aqui hoje. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de falar que o nosso retiro está se aproximando, o retiro dos jovens, e os nossos jovens em sala de aula, eles fizeram esse potinho bem gracioso aqui, né, com a coordenação da nossa companheira Silma. Então, eles trabalharam artesanalmente para fazer esses potes. Jade, a nossa jovenzinha, ela fez esses browniezinhos aqui, esses cookies, e estão à venda, quem quiser até comprar para dar de presente ou para si mesmo, vai ajudar o jovem aí para o retiro, né? O potinho custa $15, e nós temos também uns brownies maravilhosos que foram feitos pela a mãe de Delaio. Quem quiser também pode, né, comprar, custa $10. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, que quando a aula de hoje com os jovens foi para falar sobre o significado da Páscoa para nós espíritas. E eu estava buscando uma mensagem para dar para vocês. E aí eu acabei escrevendo um poeminha pequeno, que eu vou ler agora, e Thales
vai entregar para vocês, tá bom? Foi um poeminha que eu fiz que eu acho que representa um pouco da Páscoa para nós espíritas. A Páscoa é muito mais que chocolates e ovinhos. Trata-se da visita ao íntimo que devemos fazer com carinho. É celebrar a vida com atos de caridade. É espalhar amor por toda parte. Oferecer um sorriso a quem quer que seja. É lembrar de Jesus e sua delicadeza. Páscoa não é um momento isolado. É a vivência do amor e do perdão diário. É a comprovação da imortalidade da alma. É entender que a vida nunca acaba. É gratidão ao Mestre que nos doou corpo, alma e coração. Páscoa é família e união. Mas também esforço individual de elevação. É momento de fé, esperança e renovação. Mas para isso é necessário a transformação. Então, feliz Páscoa para todos vocês e obrigada. O povo tá, sim, que tá vindo aqui. Obrigado, Ana Lu. Eu não peguei o meu aí, guarda o meu aí, hein? Tô de olho. Múcio pegou 2. Então, nós vamos para a nossa parte final, que na oração final, para nós relaxarmos um pouquinho. Vamos aos passes, ficar bem à vontade. Quem vai fazer a nossa oração aí? Alguém quer fazer a nossa oração que está com assim uma vontade de orar por nós todos? Se ninguém quiser, eu faço, mas eu queria um voluntário hoje, não um voluntold, um voluntário. Você vem? Aqui, ó, hoje vai ser a família, hein? Luciana e Edson vão fazer o trabalho hoje da casa. Aquele era um domingo diferente. Depois dos sacrifícios e dos sofrimentos do Calvário, os seguidores do Cristo talvez sentissem os corações magoados. Talvez a desesperança os visitasse. Talvez o cansaço. Talvez não enxergassem, naquele momento, a luz que se fizera em suas vidas. Madalena segue até o sepulcro para levar as flores do seu amor. Qual não é a surpresa ao ver a porta aberta? Qual não é a alegria ao presenciar o Cristo? Nós, Jesus, nesse domingo em que a cristandade olha para esse momento sagrado, divino, em que nos anuncia a vida imortal, em que nos anuncia que a vida continuará sempre acima de qualquer tristeza, da morte do corpo ou da morte da esperança, em que nos anuncia que nossa vida seguirá como a luz do sol retorna toda manhã. Nesse dia, Jesus, nós compreendemos que estarás conosco até o final dos tempos. É na alegria de Maria que anuncia a cristandade que o Cristo não foi, mas que segue conosco na dificuldade do dia, que segue conosco mesmo no desânimo, que sustenta os nossos passos, mesmo que os nossos pés fraquejem, que nos
ilumina o coração, mesmo quando deparamos com as trevas que ainda carregamos. É nesse momento, Jesus, que nós, de almas genuflexas, gostaríamos de elevar os nossos corações em uma prece de gratidão. Bendito seja Jesus, por nos trazer a luz da imortalidade e a bênção de sua companhia. Ave Cristo, aqueles que viveremos para sempre, nós te louvamos nessa manhã. Louvado seja.